Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Hoje estou com o empresário cirurgião Thales Cousen. Boa noite, Thales. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, profissional liberal, autônomo. Vamos ver o que eu posso contribuir para vocês aí. Perfeito. Então, Thales, eu gostaria que tu contasse para nós um pouquinho da tua trajetória. Lá no início, como que foi a questão de você escolher o curso de odonto? Como que ocorreu essa escolha e por que ocorreu, onde tu estudou? E contasse um pouquinho do teu início. Bom, o meu início, assim, eu sempre quis ir para a área da saúde, sempre quis ser cirurgião, né? E meu pai é dentista, tá? E eu sempre acompanhei meu pai, mas meu pai sempre foi aquele dentista mais raiz, ele nunca foi um dentista empreendedor, sempre foi um dentista raiz, tradicional, aquele que tem o consultório, senta lá e espera os clientes chegarem, né? E eu sempre fui ligado muito a marketing. Eu sempre gostei muito de conversar, de estar conversando com outras pessoas, de fazer marketing. Sempre gostei muito dessa área de propaganda, assim, desde o colégio, né? Mas eu sempre quis ser cirurgião. Então eu decidi fazer odontologia, assim, muito. Não foi uma coisa que eu queria sempre, né? Eu estava no cursinho, a ideia era eu queria fazer medicina. Aí eu fiz o vestibular a primeira vez e aí eu não entrei. Daí a segunda vez eu fiquei estudando mais. E eu tinha uma colega, eu acho muito engraçado, essa história foi muito louca, né? Porque eu tava no ônibus, indo pro cursinho. Aí minha colega falou assim, Thales, por que tu não faz odonto? Tem a buco. A bucomaxilo é uma especialidade cirúrgica da odontologia. E a bucomaxilo tem várias partes cirúrgicas. Tu pode fazer ela e tu pode fazer medicina em outros lugares e faz uma das faculdades, tu faz vestibular para odonto. E aí eu fiquei pensando naquilo e tudo mais. E aí quando eu fui fazer vestibular para URGS, então foi no ônibus essa conversa naquela época, né? Cursinho e tal. Eu apliquei para odonto na URGS. E os outros vestibulares que eu fiz, em Pelotas, em Rio Grande, eu fiz para medicina. Aí eu me classifiquei em medicina em Rio Grande, mas fiquei na lista de espera, não fui chamado. E eu passei em odonto na URGS, né? E aí eu falei assim, bom, vou cursar, né? A ideia era assim, eu vou cursar, e aí depois se eu não gostar, eu paro, e depois eu tento de novo, mas já vou ter minha vaga na federal, né? E tal. Mas aí eu entrei, me apaixonei pelo odonto e tal, comecei a cursar, e aí fui até terminar o curso, né? Durante o curso, né, teve várias coisas que eu vi assim ao longo que construíram o que eu faço hoje. Tá? Primeiro de tudo, eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Por mais que eu nunca precisasse trabalhar, meu pai sempre me deu o que eu precisava. Eu queria trabalhar. Então, até antes de fazer faculdade, eu fiz até crepe. Tinha um barzinho perto de casa, assim, que eles queriam fazer aqueles crepe de praia, sabe? Sim. E aí eu e um amigo se revezamos. Falei, cara, vamos trabalhar 3 horas e meia cada um, a gente vai ganhar um dinheirinho, porque a gente gostava de pescar. E aí aquelas coisas eram caras e tal, comprar. E a gente vai ter uma grana pra comprar e tal. Eu sempre gostei disso. E aí na Odonto, quando eu tava cursando, pra fazer uma grana, eu era barman. Então eu trabalhava com eventos. E aí eu fazia eventos no final de semana, bartender, 15 anos, formatura e tal. E fazia odonto. E aí eu comecei a juntar algumas coisas, né? Eu comecei a ver que a área de entretenimento, a área desses eventos, ela exige habilidades diferentes de uma pessoa que faz uma parte técnica. E aí isso foi construindo o que eu sou, o que eu construí na minha carreira, né? Até eu me formar. E eu olhava meus professores e pensava assim, cara, o cara estudou a vida inteira e hoje ele ganha 13, 14 mil por mês e no teto. Não que seja um salário ruim, mas, cara, ele é PhD, sabe? Ele estudou 30 anos, ele é o expert do expert do expert. E foi aí que eu pensei assim, não, eu preciso ver alguma forma de crescer na profissão, mas não ser assim, né? Crescer não só tecnicamente e intelectualmente, mas também financeiramente. E foi aí que eu comecei Aí depois eu me formei e fui pro mercado, né?
Tem um estudo que diz que o nosso conhecimento técnico para atingir o sucesso, ele é apenas 15%, né? Não que ele não seja necessário, porque ele é base, né? E o outro percentual, ele é todo de muitas outras coisas que a gente tem que desenvolver para atingir o sucesso. Então, isso faz muito sentido do que tu tá falando, né? E eu gostaria que tu contasse um pouquinho das tuas especialidades, como que elas surgiram, por que tu te apaixonou por elas e como que elas surgiram no mercado. Tá. Aí, bom, eu sempre quis ser cirurgião, né? Eu terminei odontologia e tinha uma dentista muito famosa, a doutora Edla Puricelli. Ela, inclusive, atua ainda, e eu tive a honra de até estar dando uma palestra há umas 3 semanas atrás, e ela tá na plateia, fiquei até meio nervoso. Quando eu olhei ela entrar, eu falei, meu Deus. Tipo assim, ela sempre foi um ícone dentro da odontologia, né? Porque ela, mulher, ela deve ter uns 80 anos, hoje não sei bem, né? Mas na época que ela surgiu, ela era mulher, existia preconceito de cirurgia mulher, aquela coisa toda, e ela fez frente, né? Lutou pela odontologia dentro da política, principalmente. Então, ela é um ícone, né? E eu olhava ela e falava assim, nossa, eu quero ser que nem ela, né? E aí eu me formei e eu passei num concurso de primeira. E aí eu entrei no concurso e eu fiquei trabalhando nesse concurso. Daí, concomitantemente a isso, eu fiz saúde pública. Então, tu entrava no concurso e tu ganhava um curso para tu se especializar. Então, eu tinha uma licença semanal para eu poder ir fazer as aulas, né? E aplicar aquilo que eu aprendia e, consequentemente, ter a especialidade. E eu achava besteira, assim, porque eu estava fazendo saúde pública, não era uma coisa que eu queria, né? Só que isso foi de grande aprendizado para mim, porque daí eu aprendi uma das principais coisas dentro da profissão, lidar com pessoas. Porque que acontece? Eu estava lidando com umas pessoas totalmente diferentes da minha realidade. Eu estava lidando com pessoas que não tinham o que comer, eu estava lidando com pessoas que não sabiam ler, eu estava lidando com pessoas que não tinham um mínimo de condição. Eu ia em casas que as pessoas moravam 16 pessoas em 2 peças e um banheiro, né? Crianças que ficavam assim marginalizadas, e então situações que exigiam controle emocional, exigiam empatia, na verdade nem empatia, exigiam que tu tivesse compaixão, mas não empatia, que é um limite entre tu não poder te colocar no lugar da pessoa porque não sofre junto, mas que tu tem que ajudar ela. Então aí construiu um pouco do que eu tenho hoje com meus pacientes. Entende? Eu tive que construir isso, eu tive que aprender a pensar fora do meu filtro que eu tinha, né? Porque o conhecimento ele é muito bom, só que ele te filtra. Conforme tu vai adquirindo conhecimento, tu vai filtrando. E tem um grande problema, tu nunca mais consegue esquecer. Uma vez que tu aprenda um filtro de conhecimento, né? Tu sempre vai olhar para aquele viés. Não existe assim, eu vou desaprender isso aqui. Então a gente vai aprendendo na faculdade a ser afastado e vai tendo algumas coisas. E aí eu fiz a saúde pública. Trabalhei no concurso, eu era funcionário da prefeitura, só que não era pra mim, assim, eu via que aquilo ali não era pra mim. Aí assim que eu terminei, aí assim que eu tava terminando, eu fiz a prova para especialização de cirurgia, que na época foi a primeira, isso foi o destino, né? Foi a primeira turma e a única que ela foi a coordenadora, a doutora Edla Puricelli, que ela fez na URGS uma especialização em cirurgia, e aí eu entrei. E aí eu entrei e cursei esse tempo todo de especialização com ela dentro do Hospital de Clínicas e dentro da URGS, né, junto com ela, e aí eu aprendi a cirurgia. Daí eu comecei a ver uma coisa assim, o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, às vezes, assim, até para quem tá assistindo, assim, e às vezes acha que não entende o rumo que as coisas tomam, né? Às vezes, o somatório de várias coisas, eles vão te levando a depois tu ter sucesso. Então, não é assim, eu fiz cirurgia bucomaxilofacial e aí eu me especializei só nisso, eu fiz só... Não. São várias coisas que vão te levando ali, né? E aí eu fiz a buco, me apaixonei pela bucomaxilo, e vendo a doutora Edla, porque ela era um ícone e ela tinha grandes procedimentos, cirurgias enormes, de 10, 12 horas, envolviam várias equipes, e eu falava assim, caramba, cara,
Eu achava, assim, isso muito legal. E aí eu terminei a especialização e fui para o mercado, né? Só que o mercado, ele é muito duro no cirurgião, porque o cirurgião ele tem que ter experiência. Como é que tu tem experiência se tu é recém saindo no mercado? E aí tu depende muito de tu entrar nos hospitais, é muita política, então não é um ambiente simples. E aí que eu comecei a meu viés de empreendedor. Eu saí da residência e aí eu fui direto para o mestrado. E aí eu fui convidado a participar da seleção do mestrado, só que daí na faculdade de medicina, não na odontologia. Tá? E aí eu fiz um projeto para fazer o mestrado e aí foi aprovado. E aí eu entrei como aluno do mestrado da faculdade de medicina da URGS. E aí eu fazia a minha parte clínica com a cirurgia plástica. E foi aí que eu me apaixonei pela cirurgia estética. Porque daí eu comecei a ver que estava tudo interligado. E eu via as pessoas saindo chorando porque resolviam um problema estético. O impacto emocional que aquilo causava na pessoa. Tipo, a pessoa não conseguia trabalhar, não conseguia se desenvolver, não conseguia ter um relacionamento, né? E aí eu terminei o mestrado e decidi que era a parte estética que eu queria. Só que isso ainda estava começando dentro da bucomaxilo, a parte estética, né? E aí eu comecei a me aprofundar nisso. E foi aí que eu comecei a desenvolver o que eu faço hoje, tá? Isso falando de parte técnica, né? Tô quase no monólogo aqui, né, gente? Tô contando a história. É quase um monólogo. Tu me interrompe aí se eu estiver falando demais. Capaz, é normal. É assim, a história é isso aí. E aí foi assim. Aí eu me formei e fui. E aí eu tinha um sonho de fazer cirurgia ortognática, são cirurgias grandes, né? Que transformam, afasta a pessoa. Só que daí eu vi que tinha outras demandas dentro da cirurgia de face que não eram atendidas por nenhuma área. Nem da medicina, nem da odontologia, né? Então foi aí que eu comecei a me desenvolver, na parte técnica. E agora, se a gente for falar de parte mais de business mesmo, foi quando um amigo meu me disse assim, cara, tu tem todo o perfil, eu vou te dar um livro. E ele me deu o livro do Arthur Brander, Desenvolvendo a Sua Marca Pessoal, Personal Branding, né? Eu tive a honra de fazer uma live com o Arthur, depois ele conversou comigo, e aí eu li aquele livro. E aí a minha cabeça foi metade dela para fora da odontologia. E aí foi que, unindo essas duas coisas, que eu cheguei aonde eu cheguei hoje. Não foi só na técnica, eu precisei também ter o outro viés de empreendedor, né? Perfeito. Com relação a esse período em que tu foi concursado e o período em que tu foi para o empreendedorismo, qual era o principal receio ou insegurança que tu passou entre uma fase e outra? Principalmente para aquelas pessoas que hoje talvez estejam concursadas e com medo de deixar o seu concurso para empreender. O principal medo é a segurança, né? A segurança para mim era aquela coisa, eu tinha o meu salário, né? Só que aí eu ficava com receio, pô, eu vou sair e vou fazer o quê? Né? Tipo, será que eu vou conseguir me desenvolver? Só que assim, eu não sei te explicar, mas eu tinha uma visão assim, focada na frente. Eu dizia assim, não, é buco, eu vou ser cirurgião, vou ser um grande cirurgião, eu vou seguir esse caminho. Isso aqui é só um step, é só um degrau, né? É um degrau que eu vou subir. Eu vou fazer o meu melhor que eu posso aqui, mas eu sei que aqui não é que eu vou ficar sempre. E aí, a maior parte das pessoas disseram que eu era louco. Porque eu saí da faculdade ganhando 7 mil por mês fixo, com salário, com 13º, com férias. Cara, a odontologia não é assim. Sim. Tinha gente que trabalhava R$17 a hora, R$15 a hora, subemprego, condições ruins, e eu tinha ótimas condições, né? E aí, assim, largar isso. Esse foi o maior desafio. As pessoas diziam, não, tu é louco e tal. Eu falei, cara, não, mas não é pra mim. Eu quero... Eu sei que a segurança é importante, mas eu tinha uma aposta. Eu tinha um professor meu, Ângelo Fredo, um amigão e professor. Ele me ensinou muita coisa dentro da faculdade. E até hoje, né?
Até hoje peço opinião pra ele e tudo mais. E aí eu brinquei com ele, assim, eu falei assim, Ângelo, eu quero ganhar uns 60 mil por mês, cara. Eu não quero... E ele falou assim, cara, na odontologia tu vai ter que trabalhar. Não sei se tu vai conseguir, vai ser difícil. Eu disse, tá lançado o desafio. E aquilo ficou na minha cabeça. Assim, foi uma brincadeira, assim, né? O Ângelo é um cara que sabe muito, é um cara muito carismático, assim, é um grande professor até hoje. E aí ficou assim. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu sempre pensava assim, não, mas aqui eu nunca vou chegar a isso, né? Eu brincava assim, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, não, eu vou sair. Todo mundo ficou, não, tu não pode e tal, né? E aí eu falei assim, não, eu vou ir. E aí meu pai me apoiou, ele falou assim, cara, sai. E a principal coisa que me fez ter segurança pra sair, assim, além de eu trabalhar bem e saber que eu tinha posição no mercado, né, e tá começando a me diferenciar, foi que eu não tinha um custo fixo elevado. Eu não tinha filho, eu não era casado, eu não morava sozinho. Então eu não tinha um custo elevado. E aí eu peguei e falei assim, não, vou me exonerar. E foi aí que eu me exonerei e fui fazer a residência, né, e continuar trabalhando. Foi mais ou menos assim, essa foi, para quem pensa em largar um concurso, né, é tipo um relacionamento, mal comparando, é uma brincadeira da gente, mas é tipo um relacionamento abusivo, tá? Tu tá ali assim, aí tu não sabe se aquela coisa é... Só que daí quando tu sai daquilo e tu vê assim um mar azul na tua frente, assim, tu fala, nossa... Por que eu não fiz isso antes? Exato, por que eu não fiz isso antes? Perfeito. E o que o pós-residência, né, te trouxe no sentido de uma perspectiva, né? Talvez quando tu começou a cursar a odonto, tu tinha uma visão de mercado, né? E com o passar do tempo, essas opções dentro da odonto foram cada vez aumentando mais. E no teu pós-residência, tu se sentiu preparado para enfrentar tantas outras possibilidades? Ou como que foi esse processo? Não, na verdade, assim, na residência, eu saí da minha residência, a URGS, ela é uma universidade de base. Então, o maior benefício que eu tive da URGS é que eu tenho base sólida, como se fosse um alicerce. Então eu saí com as bases cirúrgicas, as bases de procedimentos solidificadas, né? Mas eu ainda precisava aprender procedimentos maiores, né? Então a gente tinha que aprender cirurgia ortognática, a gente tinha que aprender cirurgias de estética. Então são como se fossem etapas além da residência, né? Então quando eu saí, eu me sentia preparado para encarar um aprendizado de qualquer procedimento, por exemplo, tá? E encarar os procedimentos menores e tudo mais, né? Porque cirurgia tem um grande detalhe. Ela é que nem o voo. O avião decolou, ele tem que pousar, tá? Então é importante a experiência do piloto. Uma cirurgia começou, ela tem que terminar. Não existe assim, eu vou começar a cirurgia aqui, não deu errado, vou parar aqui, vou pensar, vamos ver. Não. Tu começou, tem que terminar. Então isso deixa o cirurgião com muita angústia, algo estressante. E essa base foi muito boa. E aí eu fui buscar depois o que eu queria fazer, né? Hoje, 80% do que eu faço hoje, eu não aprendi na faculdade nem na residência. Tá? Mais ou menos isso, assim. Tá, 80% tô sendo demais, mas uns 70% do que eu faço hoje, eu não aprendi na residência nem na graduação. Eu aprendi fora. Depois que eu terminei a minha residência, teve um mestrado. Depois que terminei o mestrado, eu fui para os Estados Unidos, fiz cursos lá, né? Então, tudo isso foi me moldando para eu me diferenciar na parte técnica. Tá? Porque não adianta também a pessoa ter muita mídia, ter comunicação e a parte técnica pecar, né? Então, eu não me sentia pronto e ninguém vai se sentir. Então, o advogado não vai se sentir, o dentista não vai se sentir, o médico não vai se sentir. Tu sai da residência, parece que tu ficou órfão. Porque tu tava ali, aí tava todo mundo... Aí tu sai pro mercado, assim, daí tu sai meio perdido, assim, com medo. E aí tu vai se especializando e vai crescendo. Então, esse medo sempre é normal. Mas sempre tem que buscar mais. Perfeito. E o que tu atribui o teu diferencial hoje que fez com que tu se tornasse, né, o profissional de sucesso que tu és hoje? Eu acho que é comunicação,
principalmente, tá? E vou falar o clichê, né? Ser apaixonado pelo que eu faço. Então, tipo, todo mundo fala e às vezes se repete, às vezes a gente pensa, bobagem, lá vem dizer que tem que amar o que gosta, aquela coisa assim, ame o que você faz e não vai trabalhar um dia na vida, aquelas frases, né, mais clichês. Mas, realmente, eu gosto muito do que eu faço, né? Às vezes eu me emociono com os pacientes. O paciente chega lá, começa a chorar com a cirurgia que ele gostou, eu choro junto, né, e tal, aquela coisa. E não é uma coisa fake, tá? Não é assim, as pessoas pensam assim que, tá fazendo uma imagem. Não, não é. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe o quanto dedicado e apaixonado eu sou pelo que eu faço, né? Então, essa paixão que eu tenho pelo que eu faço, ela permite que eu trabalhe muito, né? E que eu não canse. Não? Então, tipo, que eu consiga ter aquela rotina meio que, mesmo que seja estágio, assim, cansativa de todo dia, né? Porque lidar com cirurgia, com paciente, não é uma coisa simples. Tu lida com angústia, tu lida com medo, tu lida com medo do paciente, dos familiares, né? De tudo que envolve a tua angústia. Né? Quem é cirurgião, médico ou dentista que tá me ouvindo, sabe o que é tu estar com um paciente internado pós-operatório e tu deitar a cabeça no travesseiro para dormir. Por mais que esteja tudo bem, tu sempre fica... daqui a pouco vão me ligar. Então, assim, ser apaixonado pelo que tu faz, gostar de pessoas, gostar de gente, é fundamental nessa parte, né? Então, isso é um dos fatores. E o outro é a comunicação. É que eu pensei fora da odontologia. Eu virei minha cabeça, eu li muitos livros de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito dessa área, né? Então, até brincava que tinha que ser militar, porque eu gosto de acordar cedo. Fui escoteiro, né? Isso eu não contei. Fui 10 anos escoteiro da minha vida, dos 8 aos 18 anos. Então, eu gosto de acordar cedo, eu acordo 5 da manhã, correr, treinar, então... E aí, eu sempre gostei de desenvolvimento. E associado a isso, eu fui lendo livros de empreendedorismo. Principalmente, eu comecei com o do Arthur Branden, né? Que é Desenvolvendo Sua Marca Pessoal, que foi um livro, para mim, que assim, foi divisor de águas. Eu agradeço a ele, assim, ao meu amigo que deu, Marcelo Bandeira, na época. Ele era dono da empresa que eu trabalhei como barman, quando eu estava na faculdade. E aí ele me deu esse livro, e aí eu li o livro, e aí eu percebi que tudo que envolvia um profissional liberal. Porque ali mostra assim, olha, não é só tu ser técnico. Técnico, ser bom no que tu faz não é destaque de sucesso, é pré-requisito. Se tu não é bom, tu já tá fora do mercado, entendeu? Então, ser bom é fundamental. Tu ter um diferencial pode claro, mas ser bom tu é obrigado a ser. E aí tu entra a parte do empreendedorismo, que daí é tu pensar fora da caixa, tu entender como é que funciona o mercado, que isso ninguém te explica. E tu vai viver na prática, vai quebrar a cara, vai testar muitas coisas, né? Então, quando eu comecei a fazer essa parte de comunicação, principalmente, que é o que eu mais gosto de fazer, rede social, levei muita paulada, tá? Eu brinco assim, eu até falo assim, cara, as pessoas que me davam paulada me pedem conselho hoje. Aí eu sempre postava foto no espelho na academia, treinando, aquela coisa, aí todo mundo, aí via para os grupos, as pessoas se arriando. E aí hoje os caras fazem a mesma coisa, eu falo, parece que o jogo virou. Então, eu acho que pro profissional liberal, o que eu acho, tá? As duas coisas fundamentais é ter um diferencial, não é ser bom. Ser bom é pré-requisito. É ter um diferencial, né? E ter comunicação, ser comunicativo e entender o contexto que envolve uma pessoa te contratar ou não, que não é só técnica. Ao menos a minha ideia é essa. Perfeito. E se hoje tu pudesse voltar lá atrás e desse uma dica, né, para alguém ou para ti mesmo, né, que é uma máxima antiga essa, né? Se pudesse voltar a 5 anos atrás, o que tu diria? Mas se tu tivesse essa oportunidade, o que tu falaria? Em que caminho tu iria percorrer? O que tu diria, assim, sobre o empreendedorismo? Pois é, eu nunca pensei por essa ótica, assim. Eu diria os números da Mega Sena. Não, brincadeira. Eu acho que o que eu mais diria, assim, tu tem que ter fé. Independente de religião, independente de
fé naquilo que tu acredita. Porque ter fé é tu fazer sem tá vendo. Então, assim, eu ia dizer assim, ó, acredita. Porque tem várias coisas que eu deixei de fazer que talvez hoje eu tivesse milionário. Né? E tivesse dado certo. Então, assim, eu acho que acredita. Né? Até mesmo a medicina. Eu não fiz de novo e hoje eu faço. Então, além de fazer o que eu faço, eu curso a faculdade de medicina. Só que eu não acreditei que eu passaria e eu fui para odonto. Só que isso foi um viés bom para mim, né? Então, eu não diria para mudar, eu diria para acreditar, né? Para não dar ouvidos às pessoas que falam, porque a maioria das pessoas, elas vão te dizer que para tu não fazer, porque elas não têm coragem de fazer, né? Então, assim, sempre que tu se destacar, vai ter alguém para dizer assim, mas será? Tu acha? Tu acha que não tá te expondo demais no Instagram? Tu acha que isso é legal? Isso é meio coisa de picareta, né? Tu ficar fazendo propaganda. Eu acho que se eu desse eu acredito para eu ter começado antes no Instagram, porque daí eu ia ter começado antes e talvez o resultado teria vindo antes e hoje estaria num patamar que tu vai estar daqui a um tempo. Eu acho que quando tu tem uma ideia fixa, acredita, tá? Vai na ideia. Claro que sendo plausível, mas acredita. Eu acho que é o que eu diria. Tenha fé. Entendi. Com relação à tua autoridade no Instagram, então. Eu dei uma olhadinha no teu Instagram e eu vi que tu tem muitos vídeos e muito conteúdo lá. E não é algo de ontem ou do ano passado. Tem bastante conteúdo mesmo. Então, tu já começou aí em torno de uns 3 a 4 anos para trás ali diariamente ou semanalmente, pelo menos, postar um conteúdo ali. Não somente dos teus resultados, mas até mesmo explicando casos, né, que acabaram sendo mais midiáticos. Por que tu decidiu fazer isso? E quanto tempo que tu percebeu assim, realmente agora as pessoas realmente estão valorizando aquela informação que eu estou colocando ali e estão me vendo como uma autoridade? Eu decidi fazer em conta do livro que eu li, desse primeiro livro, né? E assim, eu olhava um programa que era... Todo mundo deve ter olhado do Dr. Hollywood, né? E tal, na época. Eu tava na faculdade, eu acho que passava. E eu achava aquilo legal, eu falava assim, cara... E eu pensava assim, por que nós nos comunicamos com os pacientes da maneira errada? Porque se comunicar não é dizer... Se comunicar é tu falar e a pessoa entender. Então não é tu dizer pro cara assim, olha, tu tens que passar o fio dental entre as proximais dos teus dentes, porque senão tu vai ter uma infecção. Não, a pessoa que não é letrada, ela vai dizer, tu tem que passar o fio dental no meio dos dentes, senão vai ficar com cara, vai ficar sujo, vai ficar com bafo. E aí eu olhava isso na faculdade e eu tinha dificuldade de me comunicar. E aí eu comecei a ver isso lá na prefeitura, quando eu trabalhei. E eu vi que existia uma carência de a pessoa se comunicar com o público e não falar com o público como se fosse com um colega. E aí eu tive a ideia de fazer, eu vou explicar para os pacientes aquilo que eu sei, né, que pode ajudar eles de uma forma didática e que vai me trazer autoridade. Porque tu compartilhar conhecimento, as pessoas inicialmente me diziam assim, tá, mas aí tu tá dando de graça? Tu não vai cobrar do teu paciente? Eu falei, cara, mas não é isso. Não é por isso que ele vai te procurar ou não. Então, o conteúdo, o marketing de conteúdo que eu comecei a fazer, foi baseado nisso. Não, eu vou explicar de uma forma mais simples para o meu paciente entender. Né? Não nem que naquele profissional que fala todo cheio de coisa. E foi aí que eu comecei a me comunicar e falar no Instagram. Foi essa a ideia inicial. Além disso, eu achava o máximo saber o estilo de vida das pessoas. Eu olhava assim e pensava assim, por exemplo, Dr. Hollywood, tá? Como é que o Dr. Ray é no dia a dia? Como é que é? Sei lá, como é que ele acorda? O que ele come? Sabe? O que ele faz na academia? Aí eu olhava os grandes cirurgiões também. A própria doutora Edla, que sempre foi... Ela é muito reservada, não tem rede social. O que ela faz? O que ela lê? Qual é o prazer dela? O que ela faz de, sei lá, de hobby, né? Eu ficava assim... E aí, associado
ao conteúdo, eu comecei a botar minha vida. Um pouco do que eu fazia. Porque eu sempre gostei de treinar e tal. Eu falei, eu vou compartilhar isso. É o que eu gostaria de ver. Talvez as pessoas gostem de ver a minha parte. Foi assim que eu comecei. E na época, né, eu não existia assim constância, né? Não existia stories no Instagram quando logo comecei, né? Depois que surgiu. Então, assim, não se falava em constância. E aí eu comecei a fazer o conteúdo, comecei a publicar e comecei a ver que dá certo. Aí eu comecei um pouco a me destacar em relação aos meus colegas que já se formaram junto comigo na mesma época, porque eu me divulgava, né? De uma forma diferente de divulgação de um jornal, de cartão e tal. Eu estava me divulgando numa rede social e estava começando aquele boom, né? Então eu comecei a perceber que dava resultado. E nada te incentiva mais que resultado. E aí, com esse resultado, eu comecei a investir mais. E aí, chegou uma época que eu posto todo dia, né? E eu comecei a perceber que o vídeo, né? Às vezes o óbvio, às vezes é muito óbvio para quem conhece, mas não para quem não conhece, ou para o leigo, né? Uhum. É que esse termo leigo, às vezes, pode parecer pejorativo, mas a gente fala leigo, a advocacia deve falar também, né? Fora da profissão, né? O leigo não conhece. E aí tu começa a fazer vídeo e tu começa a ver que as pessoas começam a interagir, que é a dúvida de muitas pessoas. Sim. E aí tu começa a atingir mais pessoas, começa a escalonar aquela tua informação, né? E aí funciona que nem uma rede. Tu vai jogar aquela informação e algum desses clientes vai olhar, vai achar legal e vai vir e vai marcar contigo. E aí tu começa a fazer um efeito cascata. Sim. Né? E aí quando eu percebi isso, aí depois que eu entendi, eu fiz aquela coisa mágica que as pessoas... eu acho que é o superpoder de quem tem sucesso. Constância. É tu manter constância, fazer independente do que aconteça. E aí que eu comecei a postar todo dia, vídeo, tomava paulada, as pessoas falavam, não, mas que é isso, cara, no Instagram, postando foto. Não, isso é coisa de picareta. E eu fui. Aí, até que o meu perfil cresceu, eu comecei a ficar conhecido, né? E aí consegui fazer a imagem de autoridade que eu tinha, né? E aí eu entendi que a autoridade não é só tu ter o conhecimento técnico, é tu ter comunicação e a maneira com que tu leva a tua vida. E aí depois eu percebi que foi talvez ao acaso, mas as pessoas não compram de quem é bom, as pessoas compram de quem ela se identifica. Então, tu se identifica com a religião da pessoa, tu se identifica se a pessoa tem filho, se não tem, se tem cachorro, se não tem. Então, tu tende a se relacionar e confiar naquilo que tu se identifica. E aí eu comecei a postar, as pessoas se identificavam, ele treina de manhã, ele acorda cedo e tal, gostei, vou ir lá. E inclusive essa minha disciplina de treino, de academia, de comer bem, ela reflete numa ideia de uma pessoa que é regrada, que é uma pessoa certa, que é uma pessoa que faz aquilo, que vai ter constância, que vai estar ali no horário. Tudo isso vende. E foi aí que começou a escalonar cada vez mais o meu perfil. E aí eu cheguei aonde eu cheguei dessa forma, assim. Mais ou menos isso, assim. Entendi. E a questão da lucratividade? Em que momento que isso aconteceu de fato, né? Porque como a gente bem sabe, as coisas, tu pode atender um cliente, 2 clientes, mas isso não vai te trazer uma lucratividade. Às vezes vai cobrir os gastos do local onde tu tá atuando, do local onde tu tá realizando os teus procedimentos. Então eu te pergunto assim, para uma pessoa que está iniciando, em que momento que a lucratividade vai ser visível? Qual o tempo, se tem como a gente falar num tempo, porque, claro, vai depender da demanda de clientes que essa pessoa vai atender, mas gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o lucro em si. Bom, demora no sentido assim, eu percebi lucro forte acima de 6 anos de carreira, de profissão, tá? Depois que eu já estava um pouco mais adiantado, tá? Só que o lucro na carreira cirúrgica, assim, ele vai escalonando e dando saltos, assim. Então, cada vez tu vai dando saltos mais longos.
Então, no início, tu dá um salto pequenininho, daqui a pouco tu dá um salto longo. Tu começa a ver que as evoluções são mais altas conforme tu vai avançando, né? Mas eu não sei te dizer especificamente quando eu vi que dava lucro, tá? Quando eu percebi que eu tava com a agenda cheia e que eu não tinha mais horário, eu alugava um consultório, né? Então, eu trabalhava em vários lugares. Eu tive clínica e tal, trabalhava em clínica que a gente não fazia isso, eu fazia só no meu pessoal. Tá? Quando eu percebi que eu tava com uma agenda lotada e que eu comecei a ter dificuldade de marcar os pacientes para ter horário. Daí eu comecei a perceber que o lucro vinha. Porque eu nunca fui ligado a dinheiro. Eu nunca fui muito regrado, assim, no sentido de... Eu sou regrado para não gastar, mas eu nunca fui de controlar. Quanto ganha, quanto entrou. Eu sempre fui assim no fluxo. Tá dando para eu fazer tudo que eu faço, eu pago minhas contas, tudo assim, tá tranquilo, não tô devendo nada, não tô com dificuldade para fazer nada, consigo fazer o que eu quero, né? E eu fui sempre indo assim. Então, quando eu percebi, assim, quando eu vi que deu certo, foi quando eu vi que a minha agenda estava cheia e que eu tinha, tipo, uma agenda de 2 meses na frente. Aí que eu percebi, claro que eu atendia horários reduzidos, né? Que eu alugava turnos no consultório de um colega. Aí eu falei, não, agora tá na hora de abrir o meu. Daí foi quando eu abri o meu, foi que deu aquela decolada, assim. Foi aí que eu percebi. Entendi. E como foi esse processo de estruturação da tua própria clínica? O que é que tu buscou ali nas contratações que tu fez, no espaço que tu estava entregando? E se tu entende que o espaço faz diferença, principalmente na conversão em venda e na fidelização do cliente? Não, faz toda a diferença. O espaço faz toda a diferença, tá? Um pouquinho da história, assim. Quando eu estava concursado, eu tinha 5... A gente fez uma sociedade de 5 amigos, né? Nós éramos todos colegas de faculdade. E aí nós montamos uma clínica. Só que a clínica, ela era no 12º andar de um prédio, né? Na região metropolitana. E nós trabalhávamos basicamente convênios. Tá? Isso foi um aprendizado também para mim. Porque daí o que aconteceu? A gente tinha um monte de convênio. E tinha um faturamento baixo, mas que... Nada demais, mas que sustentava a clínica, a gente estava começando, aquela coisa toda. E a gente ficou indo assim. E a gente tinha um sindicato que nos mandava todos os pacientes. Então a gente tinha um volume grande e a gente convertia aquele volume em... aqueles pacientes tinham os procedimentos básicos que o sindicato cobria e aquilo que a gente vendia por fora. Por exemplo, implantes, próteses, claramentos. Isso não cobria, então a gente tinha aquela demanda. Então a gente ficou confortável nesse sentido. Só que nós éramos 5. Então era bom para trabalhar, mas a questão de lucro já era baixa. E aí teve uma vez que, por questão de política, o sindicato rompeu com a gente para associar com outro. E aí a gente perdeu 70% da nossa captação, que era o sindicato. Alguns pacientes ficaram, né? E aí eu percebi assim, realmente, esse tipo de captação não dá. Né? Trabalhar com convênios, trabalhar com plano de saúde, tu fica muito refém e tu nunca sabe. O cara pode te descredenciar quando ele quiser. Né? Não tem uma cláusula que seja obrigado a manter. Então, aí eu pensei assim, eu não vou... Não é o sistema que eu queria. Aí alguns sócios saíram, a gente ficou com a clínica, a gente foi tocando um tempo, mas eu vi que aquilo não era para mim. Eu entendi, para mim, a área da saúde... ela não é terceirizável, né? Porque o paciente, que nem eu te falei antes, ele se liga ao que tu é. Então, o paciente que vai na clínica, ele vai na clínica por preço, porque a clínica não conecta. Pessoas conectam com pessoas, né? Então, a clínica não tem uma personalidade, né? A clínica não é querida, a clínica não... tu tem os profissionais que trabalham, tem o trabalho de marketing, de força, mas ele não tem isso. E aí eu comecei a ver que, ou tu faz uma clínica que tu vai rodar muitas pessoas, ou tu tem que ser tão bom e tão quisto que a tua hora vai ser muito cara. E aí tu vai ser que nem os palestrantes, que lá ganham sei quantos mil para dar uma hora de palestra. Vai ser a mesma coisa que o cirurgião, que ele tem aquele procedimento muito caro porque tu vende a tua hora, então tu não pode se multiplicar. Aí eu pensei assim, eu vou encerrar a clínica porque eu acho que não é o que eu quero e eu vou trabalhar
a parte mais consultório sozinho, né? E foi o que eu fiz. E aí a rede social já me ajudou, porque eu já estava começando, então isso foi me ajudando bastante. A gente fechou a clínica e eu fiquei trabalhando só assim, tá? E aí quando eu decidi fazer o meu consultório, eu optei por um lugar bom, que era um lugar a referência de cirurgia, que tinha dentro, no prédio, tinha um hospital. Tem, né? Um hospital. Que é um hospital que virou referência em cirurgias estéticas e cirurgias eletivas. E aí eu falei assim, bom, eu vou dar esse peitaço e vou pegar esse consultório aqui, vou montar o consultório aqui, vou sair do consultório alugado que eu tenho, eu já tenho os pacientes para ir e aí vou montar aqui. Porque eu sempre acreditei que não é uma coisa que vai fazer tu ter diferencial, são várias. O local que tu tá atendendo, a tua estrutura física é importante, a tua equipe é importante. Então, às vezes a pessoa fala assim, para que eu vou contratar uma secretária se eu tenho... Cara, tu tem que contratar. Por quê? Porque ela passa credibilidade para os teus pacientes. O paciente ele fala com a secretária oferece um cafezinho, ele chega. Tu tem que ter... Né? Outra, eu sempre peguei... Eu não tinha revista velha no consultório, né? Aquelas revistas antigas. E eu pegava e tinha café... Botava um chá, coisas que não eram comuns na época dentro do coisa. Então eu sempre fui do pilar estrutura, equipe, né? A comunicação, a parte de comunicação do Instagram e de outras redes sociais e a parte técnica. Então aí usando isso que eu migrei para fazer o meu consultório, tá? Eu acho que até já estou fora da pergunta. Não, mas é... E aí, para construir equipe, aí eu fui sempre péssimo em construir equipe, porque eu odeio entrevistar. Eu faço o que todo mundo fala que não vai fazer. Eu sou do feeling. Só que eu tenho muita sorte na vida. Então, tipo assim, Deus olha pra mim assim e eu olho assim, não, guria, eu vou te ajudar sempre. Tá contigo. E eu sempre fui do feeling. Então, assim, eu olhava as pessoas assim, não. Aí eu olhava assim, às vezes, a minha equipe, né, hoje. A que trabalha comigo hoje, ela chegou para entregar um currículo. Eu já tinha entrevistado mais de, sei lá, 20 ou 30 auxiliares. E aí eu olhei para ela, ela chegou assim, fora do horário, eu já não estava mais entrevistando, já ia contratar outra. E ela, eu vim entregar meu currículo. Daí eu olhei para ela assim, senta aqui, vamos conversar. Tá comigo até hoje. Então, tipo, foi no feeling, assim, nem olhei o currículo dela, pra ser bem sincero, assim. Só vi que ela era formada e tal. Porque eu acho que, assim, que currículo, técnica, auxílio, isso aí tu aprende. Agora, ética, né, ser correto, aquele feeling que tu tem com uma pessoa, isso não se aprende, né? Isso vem de casa. Então, eu sempre fui assim. E é assim que eu sempre construí minhas equipes. Eu sempre fui muito mais assim, eu olhar para a pessoa, conversar com ela e ver, cara, essa pessoa aí, ela realmente, ela me passa uma coisa boa. E aí eu contratava, assim. Eu não tenho equipes grandes, né? Já tive equipes grandes, mas hoje não. Eu prefiro trabalhar com uma equipe pequena e que tenha um grande benefício comigo. Então, assim, as gurias que trabalham comigo hoje, elas têm, elas têm um bom benefício financeiro em relação ao trabalho, né? E aí a gente trabalha de uma forma menor, então a gente se dá super bem, não tem aquelas equipes grandes que, né, às vezes tem algumas picuinhas e tal. Então a gente roda muito redondo, tá? E, então é assim que eu construí hoje o que eu tenho. Entendi. Com relação a algo que tu tenha daqui a pouco dentro dessa tua trajetória feito de maneira errada, e que tu tenha percebido com o passar do tempo e que isso fez com que tu mudasse uma estratégia, um atendimento. Como que tu teve essa percepção e como que uma pessoa que hoje não está dando certo, algo não está dando certo aqui, eu tô tentando de todas as maneiras, estou postando no Instagram, estou fazendo de tudo, mas não está dando certo. Como perceber aonde está o erro? Eu acho que eu errava porque eu era talvez assim, não que eu fosse, mas eu passava a ser marrento, né? Então, tipo, as pessoas olhavam pra mim e achavam assim, não. E aí, assim,
eu tinha aquela ideia de que, por eu ser formado na URGS, né? Por eu ter, tipo, como se eu fosse superior em relação... Eu fazia parecer isso, não que eu sentisse isso, né? Então, eu acho que uma questão de posicionamento. Eu mudei o meu posicionamento, né? E isso foi uma coisa que eu fiz. Eu mostrei quem eu era de verdade para tirar essa imagem. Isso é um erro que a gente faz. Às vezes a gente cria personagens para tentar ter sucesso, né? Baseado naquilo que tu vê. Então, assim, vou fingir ser a pessoa bem-sucedida, falar direitinho, ser sempre postura e tal. E eu tentei fazer isso uma época, só que isso não conecta e isso não soa verdadeiro. Então, o que mais eu errei nisso e eu mudei isso quando eu me mostrei de verdade quem eu era. Eu fiz um processo de coaching, né? Tinha a minha coach, ela fez comigo o processo e ela ficava me olhando e disse assim, mas por que tu não se mostra? Por que tu fica, tipo, escondido nessa marra, assim, tipo, nas redes sociais? Trabalhei isso. E eu comecei a me mostrar. E aí mostrar mais quem eu sou, por exemplo, as coisas que eu gosto, né? Tudo que envolve isso que conectou. Isso foi um dos principais fatores que me deu um boom, assim, tá? Só pra vocês... Vou fazer um parênteses, tá? Era uma sexta-feira santa, eu tava indo viajar, e eu quase atropelei um cachorrinho. Até assim, cabia na minha mão, era bem pequenininha assim. A Olivia. Aí eu parei, eu e minha namorada, a gente tava no carro, parei assim, peguei ela e falei assim, nossa... Aí eu peguei ela, assim, não tem como deixar ela aqui. Ela gritava e tal, era gelada, no meio da avenida, assim. Aí, só que eu tava indo viajar. Aí eu liguei para um amigo meu, que trabalha numa ONG e tal, que ajuda umas ONGs, né? Ficamos com ela. Tá? E foi algo que eu não era momento, assim, para mim, assim, principalmente agora, porque eu tenho muita coisa para fazer. E hoje, tá? 90% dos pacientes que sentam na minha frente para conversar comigo falam dela. E falam, meu Deus, que fofo, eu também tenho. E aí a gente se conecta, a gente vê que... Porque, só fazendo um parênteses, né? O profissional também seleciona o paciente. Tem paciente que eu não quero. Uhum. Tem paciente que eu não quero. Quando tem paciente, assim, dependendo do tipo, do estilo, eu olho assim, não. Não é o dinheiro que vai fazer eu fazer esse cara, entendeu? Ou essa pessoa, né? Porque não se conectou comigo, né? E a mesma coisa a pessoa pensa de mim, né? Então, isso fez eu ter muito paciente. E foi totalmente natural, não foi de propósito. Eu nem queria, né? Todo mundo falava assim, não, tu tem que comprar um pitbull, tu tem que comprar... Não, combina contigo o cachorro, um husky, né? Que daí tu vai... E eu peguei um vira-lata. Eu até brinco, se um dia eu precisar pedir coisa na sinaleira, eu pego a Olivia, levo ela no braço. Todo mendigo tem um igual. Tu olha ele, tá sempre com uma preta e branca embaixo do braço. E ela faz o maior sucesso. E isso é conectividade. Eu errava nisso. Isso foi um erro que eu fazia. Eu tentava me esconder. Quando eu comecei a mostrar, deu muito mais sucesso do que eu tentar esconder ou ser um personagem. Assim. Não um personagem no sentido de ser falso, mas tentar manter uma barreira, né? E isso eu dou de dica para quem está começando. Seja autêntico. Às vezes, as coisas que tu faz, por mais simples que pareçam, elas conectam. Então, e outra, tu nunca vai poder, um outro erro, querer agradar todo mundo. Isso é banal, né? A mamãe fala lá, tu não é todo mundo. Mas parece clichê. Mas é um erro. Porque quando tu tenta agradar todo mundo, tu amplia demais a tua rede, tu amplia demais a tua comunidade. E aí tu acaba ficando superficial, né? Então, no momento que tu é mais realmente verdadeiro, tu acaba se conectando com um grupo de pessoas que são que nem tu, só que elas vão te converter muito mais do que tu pegar e querer
fazer todo mundo, né? Então, por exemplo, assim, eu conheço pessoas que, sei lá, elas são de uma tipo de religião ou são, sei lá, um tipo de etnia e eles focam naquele grupo e eles têm muito sucesso dentro daquele grupo. Porque tu não precisa alcançar todo mundo para ter sucesso, até nem dá. Tu não vai ter como trabalhar isso, né? Então, eu acho que a minha dica seria essa. Ser verdadeiro, não tentar fazer um personagem, entre aspas, né? E acreditar na comunidade que tu vai criar em relação às redes sociais. É isso que vai fazer tu ter sucesso. Entendi. Com relação ao cliente e à persona do teu cliente, né? Lá no início tu falou que quando tu trabalhava como concursado, você tinha clientes mais humildes, né? E com o passar do tempo, a gente sabe que cirurgia, principalmente voltada à questão mais estética, né? Ela tem um custo mais elevado. Como que tu atingiu esse público? E hoje, como que tu trabalha isso dentro das tuas redes sociais para que as pessoas que realmente tenham uma condição aquisitiva de realizar o procedimento contigo venham te procurar? Eu não sei como eu atingi, tá? Eu vou ser bem sincero, assim, eu não foi algo intencional. Sim. Tá? Eu sempre fiz meu trabalho com dedicação, né? E eu sempre tratei todo mundo igual. Independente... Isso era uma das coisas que mais me falavam no SUS, né? As pessoas até diziam, nossa e tal. Eu sempre tratei todo mundo igual. A minha mãe sempre falou isso, meu pai também. Minha mãe é professora, né? Então, ela lida com vários tipos de aluno, né? Então, assim, eu acho que eu sempre tratei todo mundo igual. Eu nunca diferenciei se eu tô falando com o cara que vai pagar ou não. E isso aconteceu comigo. Foi um episódio, né? Que eu tava numa clínica. Eu atendia, porque eu atendia em muitos lugares. Né? Eu cheguei a atender em 22 lugares como cirurgião. Então eu ia lá, operava e né, ficava circulando assim. Aí o cara chegou bem simples, tá? E eu não levei muita fé. Eu falei assim, não, ele lá fez o orçamento, a cirurgia tinha lá, sei lá, 20 mil, 18 mil. Era uma implante superior, inferior, alguma coisa assim na época. E aí, ele chegou, ele tava com uma pochetinha, né? Chinelo de dedo, calça de moletom. Um japonês. Aí eu falei, tá, conversei com ele, expliquei, olha, cara, a cirurgia sim, nós vamos botar os implantes e tal. Mas eu falei, cara, esse cara... A meu viés, né? Ele tirou 12 mil daquela pochete, pagou... E depois pagou o restante à vista e fez o procedimento. E eu falei, cara, não dá pra subestimar a imagem. É claro que a imagem é importante, né? Mas não dá pra subestimar. Então, eu não sei te dizer como que eu conquistei meu público. Eu sei te dizer que eu sempre tratei todo mundo igual, tá? E eu sempre foquei na comunicação. Então, eu sempre me comunico, sou claro, né? Eu sou simples, assim... Porque as pessoas, elas pensam assim, ó, eu não posso me comunicar de uma forma simples. Ser simplista é diferente de falar simples, né? Porque se comunicar é tu dizer e a pessoa entender. Então é isso que tu tem que fazer. Mas isso não precisa ser, por exemplo, com um linguajar totalmente chulo, não precisa ser com erros, não precisa ser... Tu tem que ser simples para as pessoas te entenderem. Tá? Então foi isso que eu sempre fiz. Foi assim que chegou. Eu acredito, tá, que o teu cliente ele vai ser muito reflexo de ti. Então, conforme tu for crescendo dentro da tua profissão e tu for atingindo um nível social maior, o teu cliente vai te acompanhar. Eu vejo isso. Né? Então, assim, hoje o meu cliente ele tem mais ou menos o mesmo nível que eu. Assim, eu digo assim, não que esteja sendo... Como é que eu vou dizer? Porque é ruim falar isso, nível, parece que tu tá achando que quanto maior o nível, melhor, né? Não é isso. Eu tô dizendo que de comunicação, de conhecimento financeiro, eu acho que o teu cliente ele fica mais ou menos no teu nível, assim.
Quando tu começa a atender os clientes do nível mais inferior ou muito elevados, tu sente muito. E aí tu não consegue performar tão bem quanto tu performa na tua zona de conforto. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, não sei se eu consegui te responder. Eu não sei como eu cheguei no nível de cliente que eu tenho, mas sendo verdadeiro, falando aquilo que realmente tem que fazer, sendo simples, sabendo se comunicar. E o cliente ele foi acompanhando aquilo que o meu nível, assim. Sim, gostaria de fazer duas considerações com o que tu disse, principalmente do exemplo do senhorzinho da pochete. Talvez aquele senhorzinho tenha economizado para fazer o procedimento contigo, né? E quantas outras pessoas não, né? Que talvez para algumas possa ser uma futilidade, para outras realmente muda a autoestima. Elas esperam a vida inteira para realmente ter aquilo ali. Talvez outra acha que um carro satisfaça mais do que uma cirurgia. E outra questão que eu gostaria de levantar até do que tu falou, era no sentido de que o teu cliente ele acaba te acompanhando e tu acaba tendo o mesmo nível de clientes em si, porque um indica para o outro, Isso. né? Então tu acaba adentrando ali pelo próprio network, né? Hoje eu acho que... Eu não sei exatamente isso, né? Mas eu imagino cada cliente que eu faço e que fica satisfeito, ele me traz 5 novos clientes. Então tu imagina. Então começa a escalonar. Como é algo gradativo também, né? E é importante isso que tu falou também, para aquela pessoa que hoje tem 3. Daqui a pouco ela vai ter 15 e assim sucessivamente, né? Tem aquela que conheça 6 pessoas e conheça o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, né? Mas é isso aí. O conceito de rede social, ele é antigo. Ele já se fazia. Isso aí é um tipo de rede social, né? É a indicação. Hoje em dia, às vezes, se faz diferente, né? Com post de Instagram, às vezes, marcando, indicando. Mas eu tenho muitos pacientes que vêm indicados, né? Só que daí, assim, ele me indica. Olha, segue o Thales lá, olha o trabalho dele. Daí o cara entra no meu Instagram ou no YouTube, né? E também é importante ter presença digital, né? E aí eu tô ali, aí ele começa a acompanhar. Não, a indicação foi para ele ir, mas não foi só a indicação que fez ele fechar. Então é isso que a gente também tem que entender. A indicação é importante, mas o resto do contexto vai fazer do teu cliente ou não. E adentrando justamente a esse ponto, qual seria... eu não sei como tu faz o teu procedimento, se tu faz um primeiro atendimento e depois tu passa para um outro atendimento e assim sucessivamente. Mas quais as formas que tu busca persuadir e convencer o teu cliente a te contratar? Bom, eu sempre faço o primeiro atendimento, tá? Eu nunca opero sem antes conversar com o paciente, tá? A não ser que sejam pacientes mais antigos, que tenham demandas específicas, tá? Mas a conversão do paciente é que a venda de um procedimento cirúrgico, ela é... A venda da medicina em si, da cirurgia, ela é algo estigmatizado. Porque se existe uma ideia de que tu não poderia... Agora não mais, né? Mas antigamente não, porque é saúde, todo mundo... Aquela coisa. Então a venda da saúde é algo que as pessoas sempre tiveram muito receio, tá? Mas... Como que eu vendo hoje? Eu vendo o meu trabalho, o resultado é uma parte, tá? Então, o paciente chega, só que ele já vem. Isso é uma coisa muito louca, assim, né? Para quem tá escutando e que às vezes não acredita na rede social, né? O paciente já vem, na maior parte das vezes, vendido. Eu não preciso fazer grandes esforços para o paciente fazer o procedimento, porque a venda que eu faço, ela não começou no dia que ele chegou ali, na consulta inicial. Às vezes um paciente, e eles falam, eu imagino uma média, às vezes eles acompanham 6 meses do Instagram até eles marcarem a consulta e decidirem fazer. Então a venda é feita no post que eu faço com a minha namorada, no café da manhã carinhoso, com o meu cachorro, né, a família, a cultura, né, a religiosidade, né, a identificação que o paciente tem contigo. Isso é venda. Então o paciente chega para mim, na maior parte das vezes, já vendido quase. E talvez por isso que o meu paciente ele geralmente tenha mais ou menos o mesmo padrão assim, de ideias que eu tenho, porque ele vem me acompanhando. O cara que já não gosta de mim no primeiro, ele vai acompanhar e já não vai vir.
E aí, assim, uma vez que ele esteja na minha frente, 20%, 25% da consulta, tá, 25% é pouco, mas vamos dizer, uns 40% da consulta eu falo do procedimento. Do que nós vamos fazer, mostro alguns antes e depois, mas aí a maior parte deles já viu todos, porque estão todos no Instagram. 60% a gente fala de outras coisas. Fala de família, às vezes fala de alguma coisa, sempre tem alguma coisa em comum. Então a gente bate um papo, toma um café. Minha consulta, ela é 1 hora, mais ou menos, e ela é super descontraída, assim. A gente fala de tudo, fala de cachorro, fala de filho, fala de família, fala às vezes de futebol. Eu não sou muito do futebol, mas aí, às vezes quando o pessoal fala surf, pescaria... A gente sempre acha uma coisa em comum. Todo mundo fala que eu já fiz tudo na vida. E realmente, olha, eu já fiz muita coisa. Eu gosto sempre de fazer coisas novas, assim, pescaria, kite, surf, tudo, né? E aí a gente conversa, bate um papo. Na maioria das vezes, 60% da consulta, ela não tem nada a ver com o que a gente vai fazer. E é identificação. Então, sempre que tu vai fazer uma venda, mas isso não é para ser usado pro mal, né? Isso de uma forma real e verdadeira. É tu buscar um ponto de conexão. Uhum. O ponto de conexão, ele é fundamental pro teu paciente, pro teu cliente acreditar em ti. Porque daí ele vai se identificar contigo. Uhum. Né? Então, minha mãe é professora, eu atendo a uma pessoa que é professora, eu converso com ela, ela já se identifica. Então, tudo isso vai gerar conectividade entre tu e o teu cliente. Então, assim, se eu fosse dar uma dica para quem quer de dica de venda, sempre buscar um ponto de conexão. Tu sempre tem que buscar uma ideia, né? Nunca derramar em cima do paciente. E outra, ou do cliente, escuta o que o cliente... A queixa. Né? A queixa do cliente, ela é fundamental. Né? Então, às vezes, o cliente vem com uma queixa que tu olha assim e fala assim, mas vamos escutar a queixa. Uhum. Vamos ver o que realmente é. E aí tu vai conversando com o cliente e ele vai te dizendo outras coisas, tu vai debulhando aquela queixa principal, quando tu vê, tu chega num bullying de infância que a pessoa tinha, né? E que por isso que ela procura o procedimento, né? E aí por isso que ela tem receio de fazer também. Então, tudo isso assim, venda para mim é conectividade. Se tu não se conectar com o teu cliente, ele não vai comprar. Perfeito. E como manter o teu cliente dentro de uma lista, né? Não poderia especificamente dizer lista, porque isso se falava muito antigamente, né? Mas dentro da tua base de dados de cliente, que seja um cliente recorrente. Faça um procedimento agora, daqui a pouco faça um outro procedimento. Como manter, como instigar esse paciente? É confiança para mim. Para mim é o principal. Meus pacientes confiam em mim, até coisas que eu não faço. Uhum. Né? Então, às vezes o paciente me procura, assim, muitos deles sabem, como eu faço medicina hoje, né? Além de tudo isso, eu curso a faculdade de medicina, então vida é uma coisa difícil, tá, gente? Oi, tudo bem? Tudo bom? Dormir? Pra quê? Pra quem? 2 horas por dia? Não, tô brincando, não façam isso, tá? Isso é a pior coisa que tem. Dormir pouco é péssimo. Mas, assim, às vezes me perguntam coisas da medicina e me pedem opinião, coisas que eu não faço. E eu sou bem sincero, não faço. Por exemplo, sei lá, outra forma, eu não faço. A pessoa me pergunta, ela me manda mensagem, me pergunta, fala comigo. Então, eu acho que para tu manter uma rede, uma lista, né? Uhum. Dentro da tua área de atuação, é tu ter confiança dos teus pacientes. Né? E a confiança, ela não é algo fácil de conquistar, mas uma vez que tu conquiste um cliente, que ele tenha confiança em ti, ele vai ser teu fiel escudeiro, ele vai te defender e vai te indicar pro resto da vida se tu continuar assim. Então, eu acho que pra mim, assim, tu nunca pode quebrar a confiança do teu paciente. Eu perco dinheiro, eu não quebro a confiança do meu paciente. Eu já uma vez, nunca me esqueço, fiz uma cirurgia de implante, assim, facílima, 15, 20 minutos, caiu, botei o dente, o implante soltou. Fiz de novo. Fiz 4 vezes. Até que deu o resultado. Paguei para fazer. Mas eu não cobrei mais. Uhum. Porque eu falei assim, mas a culpa não é tua. Tudo bem, mas aí ele confiou em mim. E isso me gerou confiança. Até hoje. Ela nem mora mais aqui. Às vezes ela vem consultar comigo, me pergunta alguma coisa. Olha, não faço mais clínica, mas de repente me pede uma indicação. Me indica um colega teu.
Porque ela confia em mim. Nunca pode quebrar a confiança do teu cliente. Se tu quebrar a confiança do teu cliente, tu perdeu. E se tu ganhar, tu vai ter ele na tua lista para sempre, independente do que tu venda. Entende? Então eu acho que é isso. Para mim é bem simples. Ter confiança e aí, claro, daí tu vai ter a questão de como a maneira como tu vai ter tu vai agradar teu cliente, tá? Para tu manter ele ainda fiel e frequente, tem várias formas. A primeira delas, tu pode beneficiar, presentear, né? Mandar alguma coisa, né? Ou tu pode, a tua equipe, que é o que acontece comigo, ser tão acolhedora, ser tão identificada, ser tão assim, que ele se sente tão bem que aquilo para ele é o maior benefício que ele tem. Proporcionar uma boa experiência para o cliente, né? Não, isso é fundamental. Se tu fosse adotar hoje uma estratégia que dobrasse a tua lucratividade, não digo hoje, né? Porque hoje tu já deve fazer muitas coisas, mas antes, né? Para aquelas outras pessoas que estão no início ou que estão se desenvolvendo, o que tu faria? Para dobrar minha lucratividade? Me diferenciar de alguma forma. Buscar algo que eu possa cobrar mais dentro daquilo que eu faço. Foi o que eu fiz. É a estratégia que eu usei. Eu sempre brinco com a minha namorada e eu falo pra ela assim, eu nunca economizei. Nunca. As pessoas falam assim, tá de sacanagem. Nunca. Eu nunca economizei. Eu sempre ganhei mais. Eu nunca economizei. Eu falo, eu me nego. Eu me nego a não comer sushi. Me nego. Se eu quero comer, eu vou comer. 200, 300 reais. Eu vou comer. Eu sempre falei assim, eu não vou economizar. Eu vou no mercado. Eu sou péssimo. Eu vou no mercado. Nem a dieta me segura esse sushi, imagina o dinheiro, né? Eu vou no mercado, daí... gente, eu não tô sendo snob nem me achando, né? Isso é uma característica. Eu vou no mercado, eu pego o carrinho, eu vou botando tudo dentro. Daí eu chego na hora do caixa e aí eu não olho o preço. Aí o cara bota, daí eu falo, deu o quê? 500 reais essa comprinha? Não, mas não pode. Daí eu vou olhando assim, também, né? Olha aqui o preço aqui. Não olhei. Sim. Eu nunca economizei. E eu falo isso. Cara, eu sempre pensei em ganhar mais. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu não sei porquê, nunca ninguém me ensinou isso. Foi algo que surgiu na minha cabeça. A velha máxima, né? Ser para ter. É esse exemplo, né? Eu sempre... E aí, o que acontece? Eu sempre pensei assim. Por exemplo, teve uma vez, eu comecei a crescer, troquei de carro, fechei 2 viagens, e aí eu tinha fechado, na verdade, eu tinha 3 viagens para fazer, uma nacional, 2 internacionais. Uma não era uma viagem paga por mim, eu ganhei a viagem, mas ia ter os custos de ir. Uma viagem internacional que eu tinha marcado, uma viagem dentro do Brasil que eu já tinha pago, e ainda eu troquei de carro. Foi um amigo meu ofereceu um carro caro, seguro caro, o carro era um salto assim. E eu falei, cara, vou desistir, não. Falei assim, não. Aí eu pensei assim, não, eu nunca pensei, vou economizar, não. Falei, não, então é o seguinte, eu acho que eu vou começar a fazer isso aqui. Daí eu comecei a bolar uma estratégia para eu ganhar mais. E isso fez eu ganhar mais. E aí eu comecei a ganhar mais e eu sempre fiz isso. Toda vez que eu penso em fazer alguma coisa que eu preciso dar um peitaço, assim, eu penso em ganhar mais, duplicar. E aí como é que tu ganha mais dentro da cirurgia, né? Aí talvez a advocacia seja mesmo sistema, né? E outras profissões autônomas, assim. É tu ter um diferencial pro teu cliente, né? Algo que as outras pessoas não fazem, né? Algo que te destaque. Porque quando tu trabalha sozinho, vamos imaginar o profissional liberal sozinho, que trabalhe e as pessoas confiam em ti. Então, é tu que tem que ter o trabalho, tu tem que valorizar cada vez mais tua hora. Então, para tu ganhar bem, a tua hora tem que ser cara. E quanto mais tu se destacar, mais cara ela vai ficar para tu ganhar cada vez mais. Então, eu acho que é isso. Se tu quer dobrar o teu faturamento, tu tem que se diferenciar a ponto de as pessoas pagarem aquilo que tu tem. E aí, bom, curso, né? Tu pode se desenvolver de várias formas, né? Cursos de estética, por exemplo. A odontologia hoje é uma das profissões que mais tem opções dentro de parte estética e tudo mais. Várias formas. O direito também tem várias formas de tu conseguir fazer isso, né? Pegar algum nicho ou algo que as pessoas não estão fazendo e tu fazer. Tem que pensar fora da caixa, né? A maior parte das pessoas olha
uma coisa que eu gostava de fazer, até hoje eu faço, olha para fora do país, olha para outros lugares. Eu tenho um amigo que hoje ele ganha muito bem e ele usa uma técnica que existia fora, mas não existia aqui. E hoje só ele faz aqui. Ele virou pioneiro e ele tá super bem. Ele só teve a atenção de olhar uma técnica e depois, claro, aprimorar ela, deixar ela cada vez melhor. Então é isso. Eu fiz isso. O que eu faço hoje é uma técnica americana que eu aprimorei dentro daquilo e que ninguém fazia aqui. Então, também olhar para fora, pesquisar outras coisas e se movimentar, gente. Sair, conversar com pessoas. Vai para os congressos. Mas congresso é coisa chata, todo mundo... Meu, congresso é networking. Ninguém vai para congresso para aprender nada. Tu vai para congresso para ver novidades e fazer networking, conversar com pessoas. Tu não vai lá para aprender uma técnica. Ninguém ensina técnica em congresso. Vai para um congresso, faz um networking, consegue contatos, faz algo diferencial que tu vai dobrar teu faturamento. É o que eu faria. Perfeito. Então, Thales, encerrando a nossa conversa... Mas já passou o tempo? Já? Falo demais, né? Eu queria que tu me falasse o que tu entende por prosperidade e se hoje tu te considera um homem, um profissional próspero. Bom, para mim prosperidade é liberdade, tá? E tá comunicado com sucesso, né? Prosperidade é tu caminhar, é tu perceber que tu tá caminhando para aquilo que tu acredita, independente do que seja, né? Então, prosperidade não é sentar na beira da praia tomando uma marguerita de óculos de sol o dia inteiro, né? E nem felicidade, porque isso é relativo, né? Por exemplo, felicidade para uns é tu ler um bom livro, tu tá em casa tranquilo, tu tá com tua família, né? Tu poder fazer algo, outros é viajar, outros é aproveitar a festa. Então, não dá pra gente olhar como fosse um padrão, né? Então, para mim, prosperidade é tu caminhar para ter liberdade de ser quem tu quer ser. Tu fazer aquilo que tu quer fazer, né? Não obrigado a fazer porque tu tem que trabalhar, porque tu tem que... Não. A pessoa de sucesso, para mim, tá? É aquela pessoa que faz aquilo que sempre quis fazer. A minha mãe é um exemplo. Porque ela sempre quis... Ela ama dar aula. Ela é professora do Estado. Então, financeiramente... Não é sucesso de riquezas, mas ela ama o que ela faz. Ela se aposentou chorando porque ela queria continuar dando aula. E ela foi fazer magistério depois de ser professora, corretora da URGS, foi fazer magistério para ensinar pessoas que não podem, crianças e adultos que não são alfabetizados a ler, porque ela é professora de português, a ler e tal. Então isso é prosperidade, é tu caminhar, é tu fazer aquilo que tu realmente quer fazer. Isso é liberdade. Né? Então, são coisas que andam juntas. Para mim, prosperidade é isso. Tá? Qual era a outra pergunta que eu me esqueci? Se tu te considera um homem ou um profissional próspero, né? Eu me considero. Eu acho que eu tô no caminho da prosperidade, né? Eu acho que eu tenho muitas coisas ainda a melhorar, como acho que todo mundo pensa isso, né? Talvez eu nunca chegue aonde eu almejo, porque o dia que tu chega aonde tu almeja, para onde tu vai ir depois. Então, eu acho que eu me considero a caminho da prosperidade. Acho que tô sendo cada vez mais próspero no sentido do que eu busco, né? Não só financeiro, né? No caso, porque as pessoas pensam muito em prosperidade no sentido financeiro. Mas no sentido de liberdade, entende? De fazer o que eu quero, de estar com as pessoas que eu quero, de aproveitar a vida, né? Às vezes eu vejo até estava vendo um dia do Thiago Nigro, não, acho que foi até o Paulo Musi que falou assim, cara, eu alcancei a prosperidade o dia que eu estava conversando e aí alguém falou assim, eu vejo minha mãe uma vez por ano, 2 vezes por ano. Daí o cara falou assim, bom, levando em consideração a média de vida dos pais, tu vai ver tua mãe mais 20 vezes na tua vida. Aí ele olhou assim e falou, aí isso financeiramente ajuda, traz a tua mãe para morar do teu lado, compra uma casa para ela, bota ela ali, tu vai ver ela mais vezes. Isso é prosperidade. É tu trabalhar, ter condições financeiras, mas dentro daquele teu propósito, de ser livre, do dinheiro te dar liberdade para fazer aquilo que tu quer. Para mim isso é ser próspero. E eu acho que eu tô no caminho ainda. Ainda falta bastante, mas tô no caminho. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, pela tua humildade, por esse papo tão leve que a gente construiu aqui.
E é isso. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Se precisarem, quiserem me falar comigo, tiver dúvidas, pode me chamar no Instagram, né? Pode me chamar. Tem o YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes aí. que a gente possa estar junto. Quiser conversar comigo, mas assim, aqui fica Inclusive, a mensagem. a gente preparou uma dancinha do... Não, brincadeira. Mas a minha dica, assim, acreditem, né? Acreditem. É possível ter sucesso, é possível ter uma boa carreira, mas sempre com constância e acreditando naquilo que vai dar certo. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos.